Durante seu ministério na Terra, Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre muitos assuntos. Por exemplo, ele ensinou seus seguidores a orar, explicou-lhes como agradar a Jeová e encontrar a verdadeira felicidade. Mas nota que, de vários assuntos que Jesus falou, o mais preferido dele foi sobre o reino de Deus. Mas agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um governo no céu. Jeová Deus vai usar esse governo para fazer a vontade dele aqui na terra como no céu. E quanto ao reino de Deus, veja comigo, por favor, o que Jesus disse acerca disso. Vamos até a Bíblia juntos para lermos o livro de Mateus, capítulo número 4. Mateus, capítulo número 4, versículo número 17. A palavra de Jeová diz: Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É interessante que Jesus começou por dizer: arrependam-se. Por que Jesus exortou os judeus a arrependerem-se? Jesus fez isso porque era necessário o arrependimento com respeito às ações deles para com o reino. Ou seja, os judeus deviam mudar de atitude e abandonar a má conduta e poderiam então adorar apenas a Jeová e serem batizados. No entanto, e quando olhamos nos nossos dias, o que nós podemos aprender? Atualmente, as pessoas precisam de se arrepender das suas más ações sobre a liderança de Satanás. Precisamos ser leais ao reino de Deus de modo pleno. Portanto, temos que ter em mente que a nossa vida depende de reconhecermos que o reino de Deus está próximo e os que desejam vida eterna precisam de ser defensores desse reino. O texto continua por dizer, o reino dos céus está próximo. Naquele tempo, como é que o reino de Deus se tinha aproximado? Bom, o livro de Lucas, capítulo número 1, versículo número 32 e 33, fala de uma visita e conversa de um anjo com a Maria sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, que ela daria luz a um filho e que ela devia dar-lhe o nome de Jesus. E também esse se tornaria rei para sempre e o seu reino nunca teria fim. É interessante que aqui é que Maria era da tribo de Judá, descendente de Davi. Por isso podia-se dizer que o reino, ou seja, o filho dela, Jesus, procedeu do descendente literal, semente de Davi segundo a carne. Através do seu pai adotivo, José, descendente de Davi, Jesus tinha o direito legal ao trono de Davi. E através da sua mãe, como descendente e raiz de Davi, ele tinha o direito hereditário natural ao trono de Davi, seu pai. E quando é que Jesus começou ou se tornou rei? Quando é? Jesus se tornou rei quando Jeová Deus o ungiu com o Espírito por ocasião do seu batismo. Então, depois do seu batismo, Jesus passou a pregar as boas novas do reino. E nessa direção, quando Jesus pregava as boas novas, chegou uma altura que os fariseus queriam saber quando viria o reino de Deus. E veja o que Jesus disse acerca disso. Por favor, vamos até a Bíblia novamente. Mas desta vez vamos ler Lucas. Lucas 17. Lucas 17, versículo número 20 e 21. Diz aí: Os fariseus perguntaram-lhe quando viria o reino de Deus. E ele respondeu-lhes: O reino de Deus não vem de maneira claramente observável. Nem as pessoas dirão: Vejam, está aqui, ou está ali. Pois saibam que o reino de Deus está no vosso meio. Jesus disse àqueles fariseus que o reino de Deus estava no meio deles. Nota que as palavras de Jesus no vosso meio
às vezes tem sido traduzida por dentro de vós. Assim, alguns têm imaginado que Jesus quer dizer que o reino de Deus está nos corações das pessoas, ou seja, está no coração dos seus servos. Mas, obviamente que não, né? Porque o reino de Deus não estava dentro dos corações daqueles fariseus que Jesus estava a falar com ele. Não. No entanto, Jesus era o representante ungido de Deus, aquele que Deus tinha escolhido para ser o rei do seu reino. Além disso, ele tinha recebido autorização para realizar milagres que mostravam o poder que tinha recebido e para preparar candidatos para assumirem cargos no seu reino. Como Jesus estava ali dentre eles, podia corretamente dizer: o reino de Deus está no vosso meio. Mas será que temos mesmo motivos para acreditar que o reino de Deus está próximo? Será que temos? A resposta é sim, porque Jesus fez profecias emocionantes que assinalam a sua volta como rei reinante. Veja que quando Jesus esteve aqui na terra, quando morreu, na sua ressurreição, recebeu um reino espiritual. Por favor, vamos até a Bíblia novamente. Vamos ler desta vez o livro de Filipenses. Filipenses, vamos ler outro dia. Vamos ler Colossenses. Assim está certo. Colossenses, capítulo número 1, versículo número 13 e o 14. Diz aí: Ele livrou-nos da autoridade da escuridão e transferiu-nos para o reino do seu Filho amado, por meio de quem temos o nosso livramento por resgate, o perdão dos nossos pecados. Como dissemos, Jesus, na sua ressurreição, recebeu um reino espiritual. Isso aconteceu no terceiro dia, quando foi ressuscitado, no Pentecostes de 33, era comum. Jesus estabeleceu um reino espiritual sobre a congregação cristã, formada por seus irmãos ungidos. Ou seja, quando Jesus ascendeu ao céu, não começou a reinar sobre os povos do mundo imediatamente. Não, porque Jesus teria de esperar para assumir pleno poder régio sobre a terra como descendente prometido. No entanto, ele apenas recebeu um reino com súditos obedientes a ele. E por isso é que o apóstolo Paulo identificou esse reino ao escrever essas palavras, especialmente o versículo número 13. Esse livramento começou no Pentecostes de 33, era comum, quando se derramou o Espírito Santo sobre os seguidores fiéis de Jesus. O total deste número, gerado pelo Espírito, é de 144 mil. Alguns deles, dos ungidos, ainda estão aqui na terra. Eles empenham-se no ministério da palavra como embaixadores, substituindo Jesus Cristo. O governo de Jesus no reino do Filho amado de Deus terminará quando o último dos 144 mil falecer e se juntar a Cristo lá no céu. Eles têm de servir fielmente sobre este reino espiritual até a morte, a fim de governar com Cristo no messiânico reino celestial. Por outro lado, viria o tempo em que Jesus receberia poder como rei do reino de Deus. Jesus iria tornar-se governante do reino no reino do mundo, regendo assim então toda a humanidade aqui na terra. Vamos mais a Bíblia, por favor. Vamos ler Apocalipse, capítulo número 11. Capítulo número 11, versículo número 15 até o 18. Diz aí, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve vozes altas no céu a dizer:
O reino do mundo se tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto por terra e adoraram a Deus, dizendo: Agradecemos-te a ti, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Todavia, as nações ficaram furiosas, e veio a tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequeninos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Jeová Deus começaria a governar, ou começaria a exercer o seu poder, o grande poder, para governar o mundo da humanidade em sentido especial. E Jesus, seu filho, participaria neste governo mundial. Como? O versículo número 15 mostra aí que depois que Jesus foi empossado por Jeová no cargo de rei, foi dito que o reino do mundo tornou-se o reino de Jeová e do seu Cristo. Foi Jeová quem deu domínio, dignidade e um reino ao seu Filho Jesus. Por esse motivo, o versículo número 16 e 17 mostra que os 24 anciãos ofereceram agradecimento a Jeová. Esses 24 anciãos simbolizam os irmãos ungidos de Cristo nas suas posições celestiais. O versículo número 18 mostra ou nos ajuda a ver qual é a vontade de Jeová para com a terra. Nosso Deus não vai permitir que os humanos acabem com a vida na terra por meio de poluição, guerra ou de qualquer forma. Na verdade, a parte final mostra que Deus vai arruinar os que arruinam a terra. E Jeová vai fazer isso por trocar os governos humanos que não conseguem proteger a terra por um governo perfeito lá no céu. Esse governo é o reino de Deus, tendo Jesus como rei deste reino. Quando Jesus esteve na terra, ele fez milagres que mostraram que ele tem o poder para controlar as forças da natureza. Como rei do reino de Deus, Jesus vai ter controle total da terra e do clima. Ele vai variar ou recriar ou tornar novas as condições necessárias para que a terra seja um paraíso, como no jardim do Éden. No entanto, como estamos a ver, Jesus já é rei e já está governando. Por que o mundo ainda continua desse jeito? Mas por quê? Vamos voltar à Bíblia. Vamos ler desta vez o livro de Salmo, por favor. Salmo, capítulo número 2. Salmo 2. Vamos começar a ler do 1, o verso número 1 até o 6. A palavra de Jeová diz: Por que as nações estão agitadas e os povos maquinam coisas vãs? Os reis da terra tomam sua posição, e os governantes unem-se contra Jeová e contra o seu ungido. Dizem: Vamos livrar-nos das suas correntes e arrancar as suas cordas. Aquele cujo trono está nos céus a derrir-se, Jeová gozará com eles. Naquele tempo, ele irá falar-lhes da sua ira e aterrorizá-los na sua ira ardente. Ele dirá: Fui eu que entronizei o meu rei em Sião, o meu santo monte. Portanto, como mostra, assim que Jesus foi ressuscitado, Jesus iria sentar-se à direita de Deus, até que chegasse o tempo de ele iniciar o reinado no meio dos seus inimigos.
O principal cumprimento de Salmo, o número 2, tem ocorrido desde o fim dos tempos dos gentios em 1914. O que então o governo do reino significa para opositores e os apoiadores? Não pode haver neutralidade com respeito ao reino. Ou somos a favor do Rei Jesus Cristo, ou somos contra ele. O livro de Daniel, capítulo número 2, versículo número 34 e 44, fala aí que o reino messiânico é como uma pedra cortada no monte que simboliza a soberania universal de Jeová. Ele vai esmiuçar em breve o sistema mundial de Satanás. Mas antes, os governantes deste mundo, sob influência satânica, tentarão eliminar os apoiadores do reino. Será que eles vão conseguir? Isso não vai acontecer, porque Jeová vai nos defender. Ou seja, Jeová vai usar Jesus para destruir todos os seus adversários no Armagedon. A grande multidão dos apoiadores do reino sobreviverá e entrará no milênio com a expectativa de vida eterna. Com certeza, o sinal aprova que o governo do reino está mesmo próximo. Os eventos mostram que Cristo está presente no poder do reino. Então, o fim do domínio de Satanás é iminente, mas é mesmo iminente. Por favor, vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar no livro de Mateus. Mateus, capítulo número 24. 24. Vamos ler o 3, depois o 7. 24, o 3 e o 7. Diz aí: Então estava sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos aproximaram-se dele em particular e disseram: Diz-nos, quando é que acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e do sinal do sistema de coisas? O versículo número 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Conforme mostra o sinal da presença de Jesus, inclui eventos que começaram em 1914. O livro de Apocalipse, capítulo número 6, versículo número 1 a 8, destaca os cavalos. E esses cavalos, os cavaleiros, representam acontecimentos que evidenciam o sinal que o reino de Deus está próximo. Nós vimos guerra, fome e mortes. Desde 1914 aconteceram muitas coisas. Muitas coisas que nós estamos a ver. Mas outro sinal que também estamos a ver, que é a maior prova de que o reino ou o governo está mesmo próximo, é a pregação mundial feita pelas testemunhas de Jeová. Hoje a pregação já atingiu mais de 240 países. Agora que sabemos que o reino de Deus está próximo, já sabemos, já temos todas as provas, sinal, já sabemos. O que nós podemos fazer? Ou qual é o incentivo para nós, segundo a Bíblia? O que a Bíblia nos diz? Vamos voltar à Bíblia, já estamos no livro de Mateus. Vamos ler o capítulo número 24, é mesmo o capítulo 24, mas desta vez vamos ler o versículo número 42. 42. Diz aí: Portanto, mantenham-se vigilantes, porque não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Então, aqui somos incentivados a sermos vigilantes. Como podemos fazer isso? Imagine que no seu bairro tem um grupo que está roubando as casas sem um horário específico. Porque eles roubam tanto de manhã, de tarde e de noite. O que você faria? Ficaria relaxado?
é provável que você redobraria os cuidados das suas coisas, da sua casa e da sua família. De modo similar, nós sabemos que o reino de Deus está próximo, que este mundo vai acabar e não tem um horário específico. Não sabemos se vai acabar de manhã, de tarde ou de noite. Mas nós sabemos que vai acabar. E todos os sinais nós já temos. Então, uma maneira de nós estarmos vigilantes é por sempre nos apegar a Jeová. Nos concentrar na salvação. E nós mostramos que nos apegamos a Jeová quando nós fazemos a sua vontade. Temos que mostrar que queremos viver num novo mundo, e não para este mundo que é velho. O estudo da Bíblia, as orações, estar com as pessoas nossos irmãos que também se esforçam para esperar em Jeová, a pregação vai nos ajudar ou vai mostrar que nós estamos vigilantes. E não basta só estarmos vigilantes, temos que nos manter vigilantes. É um processo contínuo. Portanto, quando nós fazemos isso, vamos mostrar realmente que nós estamos atentos e, o mais importante, queremos nos beneficiar das bênçãos que este reino vai trazer por meio de Jesus. Portanto, que estejamos preparados e esperar esse reino que está próximo.